Olá, seja bem-vindo à aula 5, onde nós vamos falar sobre oportunidades. Então, na aula passada a gente falou que provou para você que a fotogrametria é precisa por meio de um case, tá? E agora nessa aula eu vou falar aonde você pode utilizar a fotogrametria com drones, ou a topografia com drones, como ela popularmente é conhecida, tá? Então, quando a gente fala de oportunidades, a gente está falando nessas duas grandes áreas, que é a área de topografia e a área de geoprocessamento. O que eu quero trazer para você? Que as oportunidades, esses mercados eles já estão formados, tá? O mercado da topografia ele já está formado, o mercado de geoprocessamento ele já está formado. O drone ele entra como uma evolução tecnológica dentro desses mercados, tá? Então é importante você entender assim, cara, que esse mercado ele já está formado. Então assim, muitas pessoas perguntam assim, mas Manuel, como que eu vejo as oportunidades? Cara, começa a pesquisar aí, ó. Como é que usa a topografia? Qual que é o uso da topografia? Como a topografia é utilizada, por exemplo, na construção civil? Qual é a importância da topografia para isso? Qual que é a importância, como a topografia é utilizada? Como ela é realizada? Por quê? Porque ao você entender como a topografia ela é utilizada, aí você vem e oferece a topografia com drones como uma inovação mais produtiva, mais detalhada, ou seja, a gente já falou desses diferenciais. Então entenda e mapeie esse mercado dessa forma. Um outro mercado é o mercado de geoprocessamento. O mercado de geoprocessamento ele é marcado pelo uso de imagens satélites. Ou seja, é muito comum você utilizar imagens satélites e fazer o geoprocessamento com essas imagens e gerar informação. E aí você tem a questão do drone, porque o drone também gera imagem georreferenciada, então se você consegue utilizar imagens de satélite, você consegue utilizar imagens de drones. E depois mais pra frente eu vou mostrar o diferencial deles, tá? Em referente a imagens satélites. Mas o que eu quero estimular aqui? Pesquisa também aí como é que o geoprocessamento eles são aplicados, quais são as oportunidades em geoprocessamento, como que esses nichos utilizam geoprocessamento. Por quê? Porque você consegue já mapear o mercado existente e aí você vem e traz uma inovação para esse mercado, beleza? Então essa é uma dica de como que você começa a mapear oportunidades. Bom, falar um pouco de geoprocessamento, que é algo novo que eu trouxe aqui para vocês. Eu vou trazer um exemplo aqui, que se você já é do mercado, com certeza você está cansado de saber, porque é um exemplo bem clássico, tá? Mas eu vou trazer aqui um emblemático caso do Dr. Snow. Em 1858, houve uma epidemia de cólera em Londres. Então, um monte de pessoas morrendo. Na época, ninguém sabia que era cólera. E o Dr. Snow, o médico responsável da época, ele teve um insight. O que ele fez? Ele viu que várias pessoas estavam morrendo, e aí ele teve uma ideia. Ele falou assim, cara, eu vou pegar essas pessoas que estão morrendo e vou começar a marcar uma cruzinha aqui no mapa, para mim dar uma olhada e ver qual que região tem mais mortes. Então ele pegou a região central de Londres, começou a marcar, e ele começou a perceber que uma determinada região tinha muitas mortes. Aí ele pegou e falou assim, cara, vamos lá nessa região pra gente ver por que tem tantas mortes aqui. Então o que ele fez? Ele foi lá, chegou nessa região e ele percebeu que tinha um poço a céu aberto. Um poço de pegar água, na época pegava água em poço, e ele estava a céu aberto. E ele teve um outro insight. Ele falou assim, cara, tem esse poço aqui, um monte de pessoas estão morrendo e tal, vamos mandar lacrar esse poço? Então o que eles fizeram? Eles lacraram o poço, fecharam o poço e começaram a analisar se a partir desse momento as mortes diminuíram, aumentaram, o que aconteceu. E ele começou a perceber que as mortes começaram a diminuir na região. Começou a diminuir. Naquela época, acreditava-se que as doenças elas eram transmitidas pelo ar, tá? Então as pessoas que estavam doentes, né, que eram chamadas de leprosos, eles tinham que ficar dentro de casa, às vezes eles eram até sacrificados, porque o convívio deles na sociedade ia transmitir essa doença pelo ar. Quando o Dr. Snow tem esse insight, ele consegue provar através de lacrar o poço que as mortes diminuíram, o que ele entendeu? Ele entendeu o seguinte, que o que quer que seja que esteja matando a população está sendo transmitido pela água. Porque quando ele fechou o poço, diminuiu. O que ele fez? Ele começou a investigação da água. Vamos começar a analisar a água? Então, analisando a água, foi quando eles descobriram a cólera, e descobrindo a cólera, eles descobriram depois a vacina que erradicou a cólera em Londres, tá? Então, vocês entenderam o que o Dr. Snow fez? O Dr. Snow, ele utilizou conceitos de geoprocessamento. Por quê? Porque ele teria várias formas de analisar esse problema para tentar chegar numa solução. Por exemplo, ele poderia analisar isso como uma forma alfanumérica. Quantas pessoas morrem por semana, quantas pessoas morrem por mês, quantas pessoas morrem por dia. Muito provavelmente ele não ia conseguir encontrar uma solução. Ele poderia tabular esses dados, montar uma tabela, né, cruzar os dados e muito provavelmente também ele não acharia solução. Somente no momento que ele espacializou o problema, o que é espacializar? É distribuir no mapa, foi quando ele conseguiu entender o problema e descobrir a solução. E a partir daí, o Dr. Snow utilizou os conceitos principais de geoprocessamento, que é localização,
seja, qual a localização do problema, qual que é a distribuição, ou seja, como ele está distribuído nessa localização, qual que é a concentração, ou seja, existe um local onde está predominando o erro, por quê? Porque eu vou atacar esse local primeiro. Né? Pensa só lá, o Dr. Snow ele ia no lugar que está tendo menos mortes? Não, vamos aqui não está tendo maior número de mortes, porque se a gente conseguir solucionar, a gente diminui drasticamente o problema. Então, onde está tendo a concentração? E depois ele fez o quê? Ele fez uma análise temporal. O que é uma análise temporal? Eu fiz uma ação, agora eu vou esperar um tempo para ver qual que é o resultado dessa ação, tá? Trazendo isso para um exemplo mais prático, mais real não, né? Mais atual. Vamos pegar esses mesmos conceitos, por exemplo, na agricultura, que é algo que dá para explicar bem assim. Por exemplo, você foi lá, pegou uma câmera multiespectral, através dessa câmera multiespectral você fez gerou um índice de vegetação, LDVI, na área, e esse índice mostrou quais regiões estavam saudáveis e quais regiões não estavam. Ou seja, o que você fez? Viu a localização do problema. Depois você analisou o que? A distribuição, ou seja, tem uma área onde esse índice está maior? Tem. Então foi lá nessa área, aí chegando nessa área você faz o quê? Faz uma análise de solo, faz uma análise da planta e fala, cara, vamos aplicar aqui um defensivo. Quanto tempo demora esse defensivo? Nos 40 dias já fez efeito e tudo mais. Espera os 40 dias, ou seja, a análise temporal, faz um outro voo e vê se essa mancha diminuiu ou não. Você está entendendo? Que esse é o conceito muito importante de geoprocessamento e que isso vai balizar diversas soluções que você pode fazer. Por quê? O que é o geoprocessamento? Geoprocessamento é você pegar a base cartográfica que você gerou lá pela topografia, eu já mostrei aqui quais são as bases cartográficas, e você extrair dados dessa base cartográficas e através desses dados você gerar soluções. E aí para isso que você pode utilizar, por exemplo, o Sistema de Informação Geográfica, o SIG e tudo mais, beleza? E aqui agora eu vou falar para vocês do Sistema de Informação Geográfica. O que é isso? O Sistema de Informação Geográfica, como o próprio nome diz, é um sistema, é um software, que você vai fazer o quê? Você extrai dados da base cartográfica, ou seja, principalmente ali do mosaico, você consegue extrair dados, você armazena esses dados num banco de dados, você correlaciona esses dados com outras fontes de dados, e aí você gera informações acionáveis, porque aí que está o segredo. Pensa só, ninguém vai te contratar para você fazer um voo de drone. As pessoas querem a solução que esse método vai fazer. No final das contas, o seu cliente não quer saber se você utilizou drone, avião, uma nave espacial. O seu cliente ele quer saber o seguinte, eu tenho um problema e como que você soluciona esse problema. Aí mora o segredo, tá? Então ter um drone não faz com que você tenha um negócio. Agora, você resolver um problema, gerar uma solução através dos drones, aí você tem um negócio, tá? Então vou dar um exemplo claro disso, de como que dá para você trabalhar dessa forma. Vamos pegar um exemplo agora da cidade. Por exemplo, você gerou um mosaico da cidade, gerou uma base cartográfica, e aí, por exemplo, através dessa base cartográfica, você tem como correlacionar com outras bases, por exemplo. Então eu vou lá, peguei essa base cartográfica e fiz a vetorização dos lotes, dos prédios, consegui fazer, por exemplo, cálculo de IPTU e fiz aí o cadastro de todos esses imóveis. Depois eu posso correlacionar o cadastro desses imóveis com uma pesquisa de IBGE, por exemplo, porque quando um profissional do IBGE vai lá na sua casa fazer uma pesquisa, um censo, ele vai com um aparelho que ele coleta uma coordenada, então ele pega todas as informações, não vai atribuir nomes e tudo mais, mas lá vai ter uma coordenada, então eu consigo depois pegar esses dados e convergir, por exemplo, nessa base minha. E aí eu consigo trazer soluções. Então, por exemplo, dentro da minha cidade eu quero construir um hospital e tem que ser numa região pobre, porque se as pessoas não tiverem condição de ir para o hospital, não vai fazer sentido a função social desse hospital. Então, beleza. Quais é a região onde as pessoas ganham menos do salário mínimo? Aí você faz essa operação e ele vai lá e destaca no mapa. Tá entendendo? Inclusive, no curso, vai ter depois uma aplicação prática do IPTU no Metrica City, que é uma base de SIG, tá? Um sistema de informação geográfica. E você vai ver lá que tem como você fazer o seguinte, quais regiões da cidade que tem discrepância, né, entre o que está pagando e o que foi feito, mais 50%. Ele vai pintar os lotes. Então são essas operações interessantes que o sistema te proporciona, tá? A gente vai mostrar um exemplo prático para você aí depois de uma aula extra desse curso, beleza? Mas só para você ter uma ideia de como funciona o sistema de informação geográfica. E agora, falando de geoprocessamento, vamos falar da diferença entre imagens de satélites e as imagens de drones, beleza?
Vamos lá então. Imagem de satélite tem uma maior área de cobertura. O que isso quer dizer? Você consegue mapear uma maior área. Por quê? Cara, porque o sensor está aqui, ó, fora da Terra. Olha só a dimensão da área que ele consegue capturar, tá? Enquanto o drone está mais próximo do objeto, então ele consegue pegar uma dimensão menor. Tá? O satélite, ele tem um sensor melhor que o do drone, porque, cara, o sensor é caríssimo, custa milhões de dólares lá para você colocar um satélite desse no espaço. Então o sensor dele é melhor até porque ele tem que, cara, passar toda a atmosfera, tirar todos esses ruídos para conseguir ter uma imagem lá do terreno, tá? Agora o drone, vamos ver o drone. Maior resolução espacial, o que é isso? Resolução espacial é o GSD, é o nível de detalhamento que você tem. Como que o GPS ele tá aqui, ou o GPS não, o satélite, ele está fora da Terra, ou seja, a resolução dele não é muito boa. Se você pegar um satélite mais recente, você vai conseguir 3 metros de resolução, 2 metros de resolução, enquanto com drone você vai conseguir 1 centímetro, 2 centímetros, tá? Maior resolução temporal, o que é isso? Todo satélite, quando você comprar uma imagem, ele tem um tempo de revisita. O que é isso? Ele passou na sua região, tirou uma imagem, aí ele vai dar a volta na Terra, lembrando que a Terra não é plana, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente estudou muito isso na faculdade, e aí ele vem dar a volta lá, o satélite está lá em órbita na Terra, ele dá a volta, e aí para ele tirar foto dessa mesma área, ele tem um tempo, né? Então às vezes tem satélite que demora até 15 dias, satélites antigos, para ele dar a volta no globo terrestre e tirar a foto do mesmo ponto, tá? Hoje em dia os satélites os mais novos têm até revisita diária da mesma área, tá? Mas é a resolução temporal. Por que o drone tem maior? Porque eu consigo fazer em qualquer hora. Ah, vou fazer agora. Pega e faço. Entendeu? Imageamento em dias nublados. Aqui eu considero como o maior diferencial. Por quê? O grande problema da imagem de satélite são a cobertura por nuvem. Por quê? Porque quando está coberto por nuvem, o satélite tira foto das nuvens. Ele não consegue tirar foto do terreno. Tanto é que quando você vai comprar uma imagem de satélite, você coloca qualquer porcentagem de nuvem aceitável que você aceita. Então, por exemplo, no caso, dá um exemplo de agricultura, por exemplo, aonde quando começa a chover a parte mais importante do plantio, você não consegue ter informação, porque o satélite está te fotografando as nuvens. Então o drone ele consegue sobrevoar embaixo das nuvens. Obviamente ele não vai sobrevoar em dias chovendo, tá? Mas se tiver nublado ele consegue sobrevoar embaixo da nuvem. Tem um detalhe aqui que eu não coloquei na imagem de satélite, que eu esqueci de colocar, que tem um grande diferencial da imagem de satélite, é você conseguir fazer uma análise temporal de épocas bem distintas. Então, por exemplo, se você precisa de informações da década de 80, de 90, de 2000 e tantos, esse satélite tem informações. E o drone não, ele vai ser sempre daqui para frente. Tá? Depois de um tempo, obviamente, se você tiver guardado, você consegue fazer. Mas a imagem de satélite você consegue ter acesso a esse banco de dados, tá? Acabei não falando, isso é um diferencial muito bom também da imagem de satélite. Sensores intercambiáveis, ou seja, no drone eu consigo trocar esses sensores, mas lembrando também que o satélite também tem bandas espectrais em diferentes formatos, então esses dois também têm isso. E menor custo, tá? Que também esse menor custo eu vou colocar entre aspas, porque depende muito do projeto. Porque, tipo assim, se for uma área muito grande, você fazer com drone vai até aumentar o custo. De repente é melhor você fazer com imagem satélite, dependendo de qual que é a precisão que você precisa, qual que é a resolução e tudo mais, tá? Então só para vocês terem uma ideia desse comparativo entre imagens de satélite e imagens de drone, tá? Bom, como que aplicar então? Como que eu aplico? A gente viu que a gente gera uma base cartográfica, que é o que você vai aprender aqui nesse curso, como gerar uma base cartográfica precisa. Essa base cartográfica, ela possui dados do terreno, ela possui informações do terreno, e esses dados do terreno eu gero projetos de engenharia. Tá? Projeto de engenharia é o seu negócio. Base cartográfica da sustentação para você gerar esses projetos, beleza? Uma coisa muito importante que eu sempre bato na tecla é que é o seguinte, a importância de você ter uma metodologia. O que é isso? Cara, antes de você levantar voo com o seu drone, por que você está fazendo esse voo? Qual que é a pergunta que você vai responder? Qual que é o problema que você vai solucionar? Isso tem que ter muito bem desenhado. Quais são os próximos passos depois daqui? Qual que é a metodologia, o passo a passo, o processo, tá? Porque é o seguinte, se você tem uma ótima metodologia, um drone ruim, você tem um ótimo projeto. E se você tem uma metodologia ruim e um ótimo drone, você tem um projeto ruim, tá? A metodologia, ela sobrepõe a qualidade do equipamento. Eu vou dar um exemplo clássico disso, tá? Lá naquele exemplo que eu te dei do Dr. Snow, lá de 1858, não tinha tecnologia, mas ele tinha uma metodologia eficiente e essa metodologia basicamente é utilizada até hoje, tá? Então é muito mais importante uma metodologia. Então tenha bem definido qual metodologia você está utilizando. E entenda que o drone é apenas uma ferramenta, ele é apenas uma ferramenta de aquisição de dados, para obter os dados do terreno. Você tem que saber como
obter, como processar, como extrair informações e como, através dessas informações, resolver problemas de engenharia, beleza? E aí, com isso, você consegue ter uma aplicação, tá? Agora, vamos falar um pouco mais das aplicações específicas. Bom, começando com a agricultura, tá? Planejamento do plantio, ou seja, tem como eu dividir lá a minha área em talhões e planejar como que vai ser meu plantio, como que eu vou plantar, qual forma que eu planto que dá maior produtividade, como eu divido a área que dá maior produtividade, ou seja, o mosaico de ortofoto da sustentação para isso. Projeto de terraceamento, o que seria isso? Seriam aquelas curvas de nível que você faz no plantio para fazer a escoação da água da chuva, para que a chuva não leva todo o plantio, tá? Então você pode fazer isso através do MDT, gerado com drones. Projeto plantio mecanizado, ou seja, gerou um mosaico a partir de um software, por exemplo, um AgroCAD, você foi lá e fez o projeto do plantio, exportou essas linhas de plantio no formato shapefile e a partir disso você coloca num trator que tem um GPS lá também embarcado, um RTK, e ele vai seguir essas linhas para fazer o plantio. Levantamento de falhas no plantio, algo clássico aí do mercado de drone, que chegou com os drones, essa solução, que basicamente é você fotografar o plantio e um algoritmo percorrer a imagem, tá? Fazendo levantamento de falhas, tá? Então ele vai percorrendo lá o plantio e fazendo uma relação. Bom, aqui tá verde, por exemplo, cana-de-açúcar, opa, marrom, aqui é um solo exposto, é uma falha. Se tiver acima de 50 centímetros, que é o espaçamento da cana, eu posso considerar como falha. Se tiver abaixo, eu descarto. Então no final eu consigo ter o quê? Qual que é a porcentagem de falha por talhões, quais são os tamanhos dessas falhas e onde elas estão localizadas para mim ir lá e fazer um replantio, beleza? Saúde do plantio, aqui utilizando câmeras infravermelho, para saber identificar ali qual que está a saúde do meu plantio. E o projeto da colheita mecanizada. Então, assim como eu consigo fazer o projeto do plantio, eu consigo fazer da colheita. Ou seja, uma área onde ela foi plantada de forma manual, eu consigo depois fotografar essa área, levantar as linhas através de algoritmo ou manualmente, para depois importar isso dentro de um trator e nessa área que foi plantada de forma manual, conseguir colher de forma automática. Beleza? Construção civil. A topografia do terreno, ou seja, a construção civil ela é baseada na topografia do terreno, então, cara, ela é aplicada diretamente, essa é uma das áreas que mais utilizam a tecnologia. Para fazer, por exemplo, estudo de traçados em projetos de rodovia, então você consegue ali fazer esse mapeamento, tá? Inclusive tem um case muito interessante aqui na DroneEng, que foi da Mapear, uma cliente nossa, que em parceria com a Zambujo, uma outra empresa de engenharia, eles mapearam, né? Mas aí no caso da Mapear foi responsável pelo levantar a base cartográfica. Eles mapearam 260 quilômetros de rodovia em 60 dias. Tá? Com a fotogrametria ficar muito caro e com a topografia demorar muito. Então a topografia estava cotado, se eu não me engano, para fazer acho que era 4 meses, só que ia ficar bem mais caro, e com o drone ficou em 2 meses, tá? Ou seja, metade do tempo ainda ficou mais barato, beleza? Primitivos de obra, então é muito comum você utilizar o levantamento do drone como um primitivo, ou seja, eu vou levantar informações da minha área, aí depois com essa informação o projeto ele é feito, aí aplicar esse projeto que a gente chama de locação, tá? Então tem dois tipos de projetos que a gente faz na cartografia. Um é o levantamento, ou seja, eu não tenho informações prévias do terreno e eu vou levantar essas informações, ou a locação, eu já tenho as informações e eu quero ocupar de acordo com a coordenada, ou seja, eu não tenho coordenada, eu levanto, eu já tenho essa coordenada, agora eu quero colocar no meu equipamento e achar esse ponto no terreno, que é a locação. Geralmente a locação é feita com estação total e com RTK, você não consegue fazer isso com drone, tá? E depois o drone é utilizado para fazer o acompanhamento de obras, beleza? Cálculo de volume também e projetos de terraplanagem. Meio ambiente, tá? Então dá para fazer o quê? Mensuração de desmatamento queimados, ou seja, eu consigo mensurar qual é o tamanho do desmatamento, qual é o tamanho da queimada. Definição de reserva legal, ou seja, eu consigo mapear a minha área total e saber qual porcentagem pode ser destinada para reserva legal. Definição de área de preservação permanente, ou seja, eu consigo ali fazer o mapeamento, vetorizar o eixo do meu rio e depois dar o offset ali de acordo com o tamanho da área, né, de área de preservação permanente de acordo com a regulamentação. Uso e ocupação do solo, que basicamente é eu fazer um mapeamento e classificar depois em solo exposto, mata, tudo mais. E relatórios diversos que você pode utilizar, principalmente em julgamentos aí, né? Tem um cliente nosso
que é o Paulo Gradella, que ele estava com um cliente dele, que o vizinho plantou cana e ele não fez o terraceamento da cana, aí essa água da chuva ela foi escoada da propriedade do vizinho e fez uma erosão gigante na área do cliente dele. E cara, ele utilizou a topografia com drones para mostrar certinho que, tipo, que a água vinha lá do vizinho dele, calculou ali qual era o tamanho da erosão, conseguiu provar tudo certinho e, cara, ele falou que acelerou muito o processo para conseguir processar o vizinho dele por danos e tal, tudo mais. Então é muito importante também essas imagens aéreas, esses dados aéreos, para que você consiga embasar isso dentro do mercado de meio ambiente, tá? Bom, mineração. Mineração você consegue fazer mensuração de ativos. O que seriam ativos? Seria os minérios mesmo que estão sendo extraídos. Então, os minérios são extraídos, eles são feitos as pilhas e você consegue calcular o volume dessas pilhas. Tem uma curiosidade muito legal nisso. Eu estava conversando com um cliente nosso dessa área de mineração, de uma grande mineradora ainda lá de Minas Gerais, e ele falou o seguinte, que o cálculo de volume da pilha antes era feito pelo feeling do profissional. Ou seja, o profissional vinha, olhava mais ou menos na pilha ali e falava, ó, tem tantos metros cúbicos. Ele ia lá, fazia com o dedo umas paradas e falava tantos metros cúbicos. Você imagina você chegar com um drone e fazer algo totalmente preciso. Olha a diferença, né? O cálculo de volume de extração, ou seja, você consegue calcular quanto está sendo extraído. A topografia em si, que ela é muito utilizada, né, dentro da mineração. Além disso, aqui também vale um adendo que, dentro da mineração, uma das grandes preocupações da mineradora é com a vida das pessoas que estão ali na pilha de minério, ou seja, na mina, né? Porque tá numa mina ali, pode acontecer uma série de acidentes de trabalho. E a topografia convencional, você tem que ocupar o terreno, ou seja, ele tem que ir na pilha mesmo e se arriscar, enquanto o drone fez de forma remota. Então isso também foi uma das coisas que eles gostaram muito, de não expor o profissional a risco, como é feito na topografia tradicional, tá? E logística, por quê? Porque se eu consigo calcular quantos volume de terra está sendo extraído, eu consigo saber quantos caminhões não serão necessários para transportar, né? Olha que legal. Bom, cidades, basicamente, que seriam atualização de base cadastral, cálculo de IPTU, plano diretor, zoneamento urbano e controle epidemiológico, né? Então, basicamente, como que isso é utilizado? Cara, toda prefeitura, toda cidade, ela precisa de uma base cadastral atualizada. E todas estão desatualizadas, tá? Pode falar isso, são raras exceções, a não ser que fez agora, que é possível fazer com drone, mas, cara, é muito comum você chegar numa prefeitura e estar desatualizadas. Por que você precisa ter essa base cadastral? Por quê? A principal fonte de recursos de uma prefeitura são IPTU ou as multas que são aplicadas dentro da cidade. Então, o IPTU é a sua principal fonte. E o que acontece? As pessoas vão, constrói casas, né? Aí beleza, tá lá pagando, mas depois vai lá e constrói uma edícula, constrói piscina. E eles não declaram isso, tá? Isso não tô falando, não tô exagerando aqui, né? Falando que todos, né, fazem isso, mas muitos não declaram. Então é uma forma de a prefeitura conseguir aumentar a sua receita sem aumentar a alíquota. Eu acho uma forma muito justa, porque o que é muito comum acontecer? A prefeitura pega e aumenta a alíquota geral, ou seja, aumenta a porcentagem de imposto cobrado para todo mundo. Então se tem, por exemplo, uma pessoa que está lá há 30 anos com a mesma casa, ela vai pagar mais impostos. Então eu acho que o justo é, quem que aumentou, paga-se mais, quem não aumentou, não paga, né? Então isso aí, vamos dizer assim, que é a porta de entrada, a menina dos olhos, quando você for oferecer para uma cidade, isso que vai ser o objetivo primário, e depois tem uma série de outras coisas que dá para fazer também com o geoprocessamento, tá? Inclusive também, como eu disse, vai ter uma aula extra de como utilizar, como fazer esse cálculo de IPTU através de imagens aéreas com drones, né, na prática com o Metrica City. Beleza, mostrei para vocês aí um monte de oportunidade e acredito que você deve estar perguntando, beleza, como que eu escolho a melhor oportunidade para minha realidade, tá? Um erro, como eu falei, um erro muito comum das pessoas, já falei isso em algumas aulas anteriores, é querer trabalhar em todos os nichos. Não adianta você começar um negócio e querer trabalhar em todos os nichos. Você tem que ter um foco. Então foca no nicho, fica muito bom nesse nicho e depois você vai ver que para ir para um próximo são detalhes. Agora, se você precisa aprender um monte de detalhes da metodologia e você não consegue fixar num nicho, você não consegue aprender de fato, não consegue ter uma base sólida. Então aprende o projeto, as etapas, gerar os produtos cartográficos, tudo certinho. Depois se você masterizou esse conteúdo, você vai ver que são detalhes para ir para outros nichos, tá? E aí eu criei uma metodologia aqui de ajudar você a identificar que nicho você começa. Primeiro ponto que eu trouxe aqui, experiência. Ou seja,
qual que é a sua experiência. Você tem experiência em algum dos nichos que eu citei? Porque se você tem experiência, isso vai facilitar você entender qual que é o problema do cliente, qual que é a solução e qual que solução que você vai gerar para você conseguir sanar o problema desse cliente, tá? Então a experiência ela conta muito. Então qual que é a sua experiência? Já tem experiência determinado? Nicho. Segundo, network, ou seja, rede de contato. Você possui alguém que vai ser sua porta de entrada, que vai te ajudar, que vai te apresentar para alguém, ou que vai possibilitar de você fazer um teste. Então isso também é muito importante. Terceiro ponto, o potencial, tá? Qual que é o potencial dessa área, principalmente na sua região, tá? Então pensa ali na sua região, que é a próxima dica, a dica 4, ou seja, na sua região, comece na sua região, por quê? Para você ter menos custo, tá? Não ter custo de deslocamento, então ali você conhece mais pessoas. Por que isso é importante, gente? Eu vou dar um exemplo para você de, por exemplo, assim, quando você começa no negócio, é muito comum você estar começando algo do zero, então, ou seja, ninguém te conhece, ninguém conhece a sua empresa e você também está oferecendo uma tecnologia nova, que é com drones, ou seja, tudo muito novo, tudo muito meio obscuro às vezes para o cliente. Então é muito importante quando eu falo rede de contatos, ter alguém que fala assim, olha, tem um amigo meu gerando uns projetos super legais com drone que eu acho que dá certo aqui na empresa, vamos dar uma abertura para ele fazer? Né? Então isso é importante, você ter essa rede de contatos, tá? Potencial é o seguinte, qual que é o potencial desse nicho? Tem um potencial para me crescer, para me desenvolver? Vale a pena eu investir, desenvolver soluções para isso? Paga-se bem pela solução nesse nicho? É analisar isso. Região começa pela sua região. Por quê? Para ter menos custo, tá? Começa ali, depois você vai crescendo e pode fazer para o Brasil inteiro. 5, estrutura, ou seja, qual que é a estrutura que demanda minha para gerar a solução? Por que eu digo isso? Porque assim, cara, você vai começar a gerar topografia, você pode começar com um equipamento básico da DJI, você consegue trabalhar com equipamento já desses mais baratos, você já consegue tirar solução, já consegue entregar valor para esse nicho. Agora, por exemplo, às vezes você quer, eu vou entrar em agricultura, e de repente você tem que comprar uma câmera multispectral, aí já necessita de um outro tipo de drone mais parrudo, tem que fazer mais investimento, ou seja, vai te exigir mais investimento para você entrar, tá? Então é importante também ver isso. E o sexto qual é a dificuldade para você gerar a solução para esse nicho? Porque se for algo muito difícil, cara, vai demorar muito para você capitalizar. Então é importante, cara, vou começar nesse nicho aqui que as soluções são mais simples, eu já consigo gerar, capitalizo o meu negócio e depois eu vou para uma mais complexa, com fôlego, com capital, com caixa, com dinheiro, beleza? Bom, então é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa aula, mostrar para vocês por onde começar, quais são as oportunidades que tem. Como você pode ver, tem muita oportunidade, tá? Mas lembrando que, pessoal, o que vai te fazer estar no mercado e manter no mercado é a qualidade do seu serviço, é você não falhar na entrega. Então, assim, é muito comum você começar, por exemplo, eu comecei a Dronage, cara, eu comecei a Dronage num quarto na casa dos meus pais, que era o meu antigo quarto. Comecei lá durante com R$2.000, que foi o dinheiro que eu abri um site, um blog. E lá comecei a compartilhar minhas informações, tá? Então, assim, você tem que entender o seguinte, que eu fazia? Como que eu tinha um conhecimento técnico muito bem definido, eu conseguia, tipo assim, convencer as pessoas a entrarem dentro do negócio, tá? Então é importante você entender que o mais importante é você não falhar na entrega. Então, tipo assim, eu tinha uma estrutura da internet muito boa, ninguém sabia que eu tava no quarto, na casa dos meus pais. Meu site bacana, das informações claras, né, tudo ali certinho. Aí eu consegui o projeto, o que eu não poderia fazer? Eu não poderia falhar na entrega, tá? Teve uma vez que a gente fez um projeto logo no início, que deu uma série de problemas, que no final das contas, assim, tipo, cara, era um projeto de, acho que era R$50.000, no fim das contas eu lucrei, tipo, R$5.000. Sabe, algo bem pouco assim mesmo. Por quê? Porque deu uma série de problemas, eu tive que contratar no final das contas foi até um avião mesmo, foi lá fazer o voo, pra você ter uma ideia, mas eu consegui entregar. Por quê? Porque não falha na entrega. Porque você falhar na entrega, cara, aí falhou tudo, sabe? Porque aí você começou a perder confiança, e perder confiança está sujeito a ser tirado fora do mercado, tá? Então, se não tem problema começar pequeno, não tem problema começar devagar, eu recomendo ainda fazer isso, porque você vai fazendo uma base sólida. Eu comecei assim, mas não falha na entrega. Comece pequeno, pense grande, se comporte como grande. Tem um detalhe importante dessa da casa dos meus pais, porque a gente tinha uma presença muito boa na internet, né? A gente tinha realmente ali, e às vezes as pessoas entravam em contato e falavam assim, Manuel, eu quero conhecer sua empresa, quero conhecer sua sede. Tipo, que sede? Nem tinha sede. Eu falava, não se preocupa não, eu vou até você, eu viajo até você, eu faço questão de conhecer a sua sede também, a gente bate um papo, aí pro cara é melhor, né? Porque vou viajar, vem aqui, então a gente conversa. Então isso são estratégias que, tipo assim, você mentiu? Não, não é que eu menti. É que são um tipo de informação, você vai falar, não, eu tô aqui no quarto da minha mãe, não tem como você vir.
cara, não tem problema. O que eu preciso passar para ele é conhecimento e entregar, é não falhar na entrega. Então, o mais importante é isso, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vejo você na próxima aula, na aula 6, onde eu vou te dar dicas e meios de como você entrar no mercado, beleza? Então, até a próxima aula. Até mais.